Nicolás de la Cruz é pretendido por vários clubes brasileiros e até agora não teve seu contrato renovado com o River Plate. Vídeo de hoje do canal do Nicola traz informações importantes sobre essa história e fala também sobre Igor Gomes. Que papo é esse que surgiu nas redes sociais de que ele pode trocar o São Paulo pelo Palmeiras ou pelo Flamengo? Por falar no São Paulo, Rogério Ceni resolveu detonar o planejamento do time para a próxima temporada, mais uma alfinetada na diretoria. Por último, mas não menos importante, trago novidades no mercado, bastidores, o que acontece com o Fluminense de Fernando Diniz, tem também reforço do Cruzeiro para o próximo ano e muito mais. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal, sempre muito bom ter vocês por aqui, ótima semana a todos e sem perder tempo, só queria pedir para assistirem ao vídeo até o fim, se curtirem, deixarem like e se inscreverem no canal, combinado? Bora contar que todo esse conteúdo é um oferecimento de aposta, ganha site de apostas esportivas que me dá a maior sorte e nessa segunda-feira já vou logo antecipando que vou fazer uma aposta dupla. Vou apostar nas vitórias do Palmeiras contra o Atlético Goianiense e do Santos contra o Juventude, aumentando assim a cotação dessa aposta. Dá para você fazer a mesma coisa e também começar a preparar suas apostas para terça-feira, quando teremos Champions League, com direito a PSG e Benfica, vitória do PSG pagando R$ 1,43 e Shakhtar Donetsk e Real Madrid, em caso de empate, R$ 5,62 para cada real apostado. Para não ficar fora dessa e de outras apostas, lá na Aposta Ganha é bem simples. Pega agora mesmo o link que eu vou deixar no comentário fixo, já faz seu cadastro e sai apostando. Bora começar o vídeo com o tradicional giro de notícias e a primeira informação é sobre o Flamengo, que mandou muito mal em uma ação do departamento de marketing para a grande final da Libertadores da América. O marketing rubro-negro mandou confeccionar centenas, milhares de copos comemorativos para a decisão. E como homenagem ao Equador, palco do confronto contra o Atlético Paranaense, decidiram printar o mapa do Equador. Só que quem fez esse mapa colocou o mapa da Colômbia, obrigando o marketing do rubro-negro a recolher todos os copos, causando enorme prejuízo, isso sem falar nas provocações. Bora contar que Brenner, ex-atacante do São Paulo, tem feito enorme sucesso no FC Cincinnati dos Estados Unidos. Primeira temporada por lá não foi boa, na temporada de 2022 as coisas têm funcionado. Ele marcou nesse final de semana seu terceiro hat-trick na temporada, que é o hat-trick quando um cara faz 3 gols no mesmo jogo. Já são 9 gols nos últimos 5 jogos, temporada de 29 partidas, 18 gols e 6 assistências, titular absoluto e fazendo valer o investimento do Cincinnati. Seguindo com o giro, contar que Miguelito, meio atacante boliviano, pode fazer sua estreia com a camisa do Santos nessa segunda-feira contra o Juventude. Atleta que foi contratado para as categorias de base, teve a oportunidade de trocar o Santos pelo Flamengo e pelo Real Madrid, permaneceu na Vila Belmiro e está relacionado para o confronto. É opção no banco de reservas, quem sabe entre na segunda etapa. Para completar, bora contar que o Sport ainda não se decidiu sobre o palco do jogo contra o Vasco. No próximo domingo é partida com cara de final de campeonato para o Sport. Isso porque o Leão está a 3 pontos do Vasco, se vencer, vai igualar o adversário. O jogo na teoria seria na Ilha do Retiro, só que existe a possibilidade, para não ter que aumentar muito o ticket médio do ingresso, que esse jogo seja deslocado para a Arena Pernambuco. Eu acharia um enorme equívoco da parte dos dirigentes do Leão. Por último, mas não menos importante, só dizer que artilheiro da Copinha, Copa São Paulo de Juniores, o Popó, centroavante que foi recentemente contratado pelo Red Bull Bragantino, vem dando conta do recado. Ele marcou 2 gols nos últimos 4 jogos, centroavante que até então pertencia ao Oeste e jogava a Série D do Campeonato Brasileiro. Hora de falar sobre Diego Tardelli, centroavante que fez enorme sucesso com a camisa do Atlético Mineiro, não joga desde o fim do ano passado, quando não teve seu contrato prorrogado com o Santos. Tardelli tentou voltar para o Galo, que rejeitou essa possibilidade. E o Tardelli parecia meio inclinado a se aposentar, mas uma tuitada dele ao longo da madrugada mudou o rumo da conversa. Ele escreveu o seguinte, abre aspas: "Esse ano eu me dei um tempo para ficar com a família e aproveitar meus filhos, mas confesso que estou morrendo de saudades de jogar futebol, de concentrar aquela adrenalina antes dos jogos, fazer gols, viajar o Brasil todo. O futebol é um vício", fecha aspas. Diante desse discurso, é natural que o Tardelli volte a buscar clubes para a próxima temporada. E a pergunta que eu quero deixar para você é: caberia no seu time do coração? Vale lembrar que a última passagem dele pelo Santos não foi das mais positivas, 13 jogos e um único gol marcado.
Hora de falar sobre o Fluminense de Fernando Diniz, que algumas semanas atrás havia causado enorme expectativa e recebido elogios de todo mundo. Vinha jogando futebol muito bonito, mas a coisa degringolou. O Flu foi eliminado da Copa do Brasil, perdendo feio para o Corinthians e vem numa sequência de 3 derrotas no Campeonato Nacional, despencando do segundo para o quinto lugar. O pior é que os adversários têm qualidade discutível, especialmente para alguém que briga na parte de cima. O Fluminense perdeu nesse domingo para o América, que vai brigar no máximo por uma vaga em pré-Libertadores, perdeu para o Atlético Goianiense e havia sido derrotado por o Atlético Mineiro, que não vencia ninguém há um tempão. Diante desse cenário já começaram uma série de críticas ao Fernando Diniz, até porque esse tipo de trabalho que começa muito bem e vai perdendo força com o passar do tempo tem sido recorrente na carreira do treinador. Só para lembrar um exemplo mais óbvio, aquele do São Paulo, líder do Campeonato Brasileiro na virada do turno e que mal conseguiu vaga em Libertadores da América. Só tem um detalhe importante: não fosse pelo Fernando Diniz na oportunidade no São Paulo e agora no Fluminense, certamente nem haveria tanta expectativa. O Fernando Diniz acaba sendo vítima do bom trabalho que ele realiza. Só que a grande pergunta é por que ele não é capaz de manter esse bom trabalho por mais tempo. No Fluminense, algumas perdas de jogadores importantes, direitos de imagem atrasados e pressão da torcida que vaiou alguns atletas ainda no primeiro tempo na derrota contra o América. E você? Gostaria de ter Fernando Diniz no seu time do coração? Use o espaço para comentários e palpite. Quero falar agora sobre o Cruzeiro, que vai se reforçando para a temporada de 2023. Nas últimas horas, o clube fechou um pré-contrato com um goleiro do Atlético Paranaense, mas não se trata do Bento, e sim do seu reserva Anderson, jogador formado nas categorias de base do Palmeiras, com passagens por Santa Cruz e Náutico. Estava vestindo, ou está vestindo, a camisa do Atlético Paranaense, mas seu contrato termina em dezembro. Foi aproveitado nessa temporada em 13 vezes. Foram 4 jogos no Brasileirão e mais 9 durante o Campeonato Paranaense. Atleta de 24 anos de idade que chega à Raposa para a reserva do Rafael Cabral, goleiro titular absoluto. Informação que foi divulgada em primeira mão pelo Thiago Fernandes, não foi confirmada de forma oficial por dirigentes do Cruzeiro e do Atlético Paranaense, mas nos bastidores recebeu sim, de uma das partes envolvidas, afirmando que de fato o Anderson tem tudo alinhavado para se tornar reforço sem custos do Cruzeiro para a próxima temporada, e esse deve ser o nível de investimento. Jogadores livres no mercado que possam buscar um lugar ao sol para crescer ao longo do ano. Bora falar sobre o São Paulo, que perdeu por 1-0 para o Botafogo nesse domingo, debaixo de muita chuva e diante de quase 24 mil torcedores, e viu as chances de classificação para a pré-Libertadores diminuírem bastante. Mas o barulho maior veio na entrevista coletiva de Rogério Ceni, que voltou a atacar os dirigentes do São Paulo, como tem feito desde que foi recontratado. Rogério foi perguntado logo na primeira pergunta da coletiva sobre o planejamento para 2023 e respondeu da seguinte maneira: no momento não há planejamento para 2023. Parece que não há recursos para contratações, fecha aspas. Rogério quis mais uma vez colocar a culpa nos dirigentes. Já se iniciou o planejamento para 2023. São Paulo já trabalha com algumas renovações de contrato, já busca reforços para o próximo ano, mas outra vez é o Rogério atribuindo responsabilidade a outros. Tem sido o modus operandi do Rogério toda vez que se vê em dificuldades. Ontem, por exemplo, derrota em casa contra o adversário direto, na busca por vaga na pré-Libertadores. Rogério prossegue na entrevista dizendo que adoraria que o São Paulo se transformasse numa SAF, e até usa o exemplo pessoal, dá uma olhada, abre aspas. O que eu gostaria era de ter 1 bilhão ou 2 bilhões de reais para investir, sanar todas as dívidas, comprar e administrar o clube. Se eu tivesse esse dinheiro, pode ter certeza que eu faria, mas não tenho. Então, foi mais um recado direto aos dirigentes do São Paulo, que são radicalmente contrários à ideia do tricolor se tornar uma sociedade anônima do futebol. O Rogério deixou bem claro que se tivesse dinheiro, seria a favor de que o clube se transformasse numa SAF, e ele mesmo teria o orgulho de comprar o São Paulo. Para terminar, foi perguntado se ele pretende cumprir o contrato. O vínculo só se encerra em dezembro de 2023, e você vai lembrar que antes da decisão da Sul-Americana ele vinha afirmando que poderia ir embora caso o São Paulo fosse vice-campeão. A resposta foi a seguinte: pretendo cumprir o contrato. Eu gostaria de cumprir, mas o clube pode querer que eu não fique. Se o time perde jogos em sequência, quantos treinadores conseguem se manter? As pessoas só querem saber se ganha ou não. Não é uma coisa só minha. Temos que apresentar resultados. Se não apresentarmos, não faz sentido continuar. E a pergunta que eu quero deixar para você é: Rogério Ceni merece ou não ficar para a próxima temporada? Use espaço para comentários e participe.
Bora falar sobre Nicolás de la Cruz, meio atacante que pertence ao River Plate do Uruguai e é pretendido por vários clubes brasileiros. Corinthians, Palmeiras, Atlético Mineiro, Flamengo, Vasco, enfim, um monte de time já se associou ao Nicolás de la Cruz, imaginando ou contando com o fato de o contrato dele estar perto do fim. Ele tem vínculo com o River Plate somente até 31 de dezembro e já pode assinar um pré-contrato para se mudar de graça para o Brasil ou para o exterior. Vinha contando para vocês há semanas que o De La Cruz vai renovar seu contrato com o River. O Santos chegou a fazer um contato com o irmão dele, o Carlos Sanches, mas o Sanches, depois de ouvir o De La Cruz, contou aos dirigentes do Peixe que estava tudo certo para a renovação do contrato. Só que isso aconteceu no mês de agosto. Mês de setembro já veio, já estamos chegando quase na metade do mês de outubro e nada do anúncio da prorrogação desse contrato, levantando suspeitas especialmente na Argentina e entre dirigentes de clubes do Brasil que o De La Cruz está ganhando tempo, enrolando os dirigentes do River Plate para ter a oportunidade de sair sem render qualquer centavo ao River. E aí o detalhe é que na Argentina esse tipo de situação não é muito bem aceito. É como se você saísse pela porta dos fundos do clube e para o De La Cruz seria algo bastante chato. Até porque ele tem enorme gratidão ao River Plate e o seu empresário, que é um dos maiores do país, tem excelente relação com os dirigentes do River. A questão é que até por prudência o River Plate já teria que ter anunciado a renovação do contrato, especialmente se existe de fato um acordo entre as partes. É correr um enorme risco de perder uma das suas grandes estrelas, por exemplo, para clubes europeus. Então não faz nenhum sentido o River Plate adiar essa história. Recentemente, César Luiz Merlo, que é jornalista argentino, contou que a demora no anúncio da renovação estava associada a uma tentativa do River Plate em comprar percentual dos direitos econômicos que pertencem a outro clube, no caso o Liverpool do Uruguai. Uma coisa não impede a outra, enfim. O River Plate está dando sopa pro azar. E a gente pode inclusive assistir a mudanças radicais no River para a próxima temporada. Marcelo Gallardo, que está há bastante tempo no River, já tem dado sinais de que cogita deixar o clube no fim da temporada, quando também se encerra seu contrato. Juan Quinteiros, meia colombiano, camisa 10 do River Plate, é outro pretendido pelo Vasco. Uma debandada no River Plate não está descartada. Bora fechar o vídeo para falar sobre Igor Gomes e repercutir uma especulação que surgiu nas redes sociais. Inclusive, na live do Nicola desse domingo, vários de vocês vieram me perguntar se Igor Gomes poderia se mudar para o Palmeiras ou para o Flamengo. Confesso que não tinha ouvido nada a respeito. Fui tentar me informar primeiro nas redes sociais para depois buscar mais informações. Vamos lá. Surgiu na sexta-feira, entre torcedores do Palmeiras, a ideia de que o Igor Gomes poderia ir parar no Allianz Parque. Jogador de 23 anos de idade, cujo contrato com o São Paulo termina em 30 de março, ou seja, ele já pode assinar agora, a partir do mês de outubro, um pré-contrato com qualquer outro clube. Na mesma onda, torcedores do Flamengo também sugeriram a contratação do Igor Gomes, mas é importante registrar que tanto no caso de palmeirenses quanto no caso de rubro-negros, teve muita gente contrária à ideia por entender que o Igor Gomes não é um bom jogador no São Paulo, porque que ele se tornaria um reforço interessante no Palmeiras ou no Flamengo. Aqueles que defendem a ideia lembram que é um atleta de só 23 anos de idade, com muita compreensão física e que pode ainda se tornar uma boa opção de mercado para a Europa. Fui checar essa história com uma pessoa muito próxima ao Igor e perguntei: se acha que o Igor Gomes pode trocar o São Paulo por um rival? A resposta foi a seguinte: ele nunca faria isso com o São Paulo, só está saindo porque tem o sonho de jogar na Europa. Mas é bem verdade que o Igor Gomes está saindo pela porta dos fundos. Atleta que não vai render qualquer centavo ao São Paulo, jogador que chegou para defender o Sub-15, não é uma relação muito bacana. Mas de fato, se você deixa o São Paulo de graça e ainda vai jogar num rival, aí seria de fato uma enorme traição. O que eu posso contar para vocês também, baseado na conversa com essa pessoa próxima ao Igor Gomes, que trabalha no staff dele, é que o sonho dele e de toda a sua família é se mudar para a Europa. Isso deve acontecer muito em breve. O Igor Gomes foi oferecido recentemente para os 3 grandes de Portugal, entre outros clubes, e o Porto demonstrou bastante interesse. Deve tentar avançar nos próximos dias na assinatura desse pré-contrato para que o Igor Gomes deixe o São Paulo a partir de 1º de abril rumo à Europa. Bom, pessoal, todas essas as informações que eu queria dividir com vocês. Quem curtiu o vídeo deixa like, se inscreve no canal. A gente volta de tarde com mais um vídeo. Tem também programa do Nicola. Abraço, tchau!